abrindo a redenção e a reclamando para si. O que me pertencia, a vida eterna estava no fim. E o molho foi movido, o molho foi movido, livro para nós, a redenção chegou, está aqui. Aleluias! Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais, a palavra está aberta, hoje sei que sou o que você é, igreja. Aleluias! Estou voltando. Oh, glórias! Para a morada que Ele prometeu. Redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu. Esta nossa jornada, cante. Essa nova jornada, ser o êxito, visão celestial que nos transporta mais além, abrindo um caminho para a terra celestial. Somos o selo aberto, somos o selo aberto para o destino final. O óleo foi movido, abrindo o livro para nós, a redenção chegou, está aqui. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais, a palavra está aberta e hoje sei que sou redimido, estou voltando para a morada, para a morada que Ele prometeu. Redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu. Aleluias. Esta mensagem nos trouxe de volta a unidade com Deus, com os 7 selos abrindo sua santa palavra, 7 mistérios trovejando, sendo abertos, graça e fé para o alto agora revelando. Adoção, plena redenção, toda autoridade e poder são restaurados para a noiva neste grande dia. Adoção, plena redenção, toda autoridade e poder são restaurados para a noiva neste grande
revelando fé, amor fraternal para o hábito, corações e vidas ungidas com poder pra vencer. Escravidão e medo, incredulidade não podem ficar. Adoção. Toda autoridade e poder são restaurados para a noiva neste grande dia. Adoção, plena redenção. Toda autoridade e poder são restaurados para a noiva neste grande dia. Estamos identificados por esta revelação, voltando de glória em glória, chegando à redenção. Amor perfeito, nos unindo para a transladação. Fé perfeita, conquistando a morte para a ressurreição. Adoção, adoção, plena
Muito bem, a escritura que já havia sido anunciada, Hebreus capítulo 11, nós leremos aqui esta parte, pelo menos até do verso 1 ao verso 8, e depois, se Deus nos der outras escrituras, nós poderemos estar lendo, senão estaremos citando apenas. Vamos ler, a igreja aqui presente pode acompanhar pelo monitor, enquanto vamos estar lendo. Está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, a fé, né? E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Cheguei no verso 8, mas eu preciso de ler o verso 9 também. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Também, só até aqui. Então nós lemos Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao 10. Claro, poderíamos prosseguir aqui e irmos até o verso 39, até o verso 40. É toda uma lição sobre fé. Vai dar muitos testemunhos aqui. Em outra ocasião, ou vocês em casa, em culto doméstico, pode ir lendo aos pouquinhos até atingir todo o conteúdo. Mas dentro desse contexto de fé, que vamos estar falando nesta noite. Mais uma vez quero dirigir uma palavra de oração. Deus amado, Pai Celeste, temos lido a Tua palavra, já temos orado aqui, mas orar nunca é demais. Que o Senhor Jesus estenda, Senhor, o Teu olhar de misericórdia, tanto para essa congregação presente aqui, como quem está acompanhando também agora, através dos meios de comunicação, através da internet, através do vídeo, e assim que as almas eleitas, predestinadas, sejam, ó Deus, de alguma forma apanhadas pela Tua palavra, e que cada um receba a sua porção, seja uma porção para a cura do corpo, seja para a cura da alma, seja para a restauração, a restituição, Senhor, de algo que alguém tenha perdido, Senhor, mas principalmente, ó Deus, para a edificação da fé, que é o assunto, Senhor, deste capítulo, Senhor. E assim, nós cremos que é o que precisamos, estar alinhados com a fé de arrebatamento, Senhor, para não perdermos, ó Deus, essa ida secreta, Senhor, que está programada para acontecer e já está acontecendo, já está em curso agora mesmo, e somos partes integrantes deste assunto. Então não tem porquê nem mesmo cogitar em perder esse arrebatamento.
Portanto, ó Pai, que essa convicção assente cada vez mais em cada coração dos eleitos e das eleitas de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. E muito obrigado pela atenção de vocês. Vocês não estão dando atenção ao homem. Vocês não estão agradando a uma igreja, a um sistema. Estão sendo atenciosos com Jesus Cristo. Na primeira vinda de Jesus Cristo, o Filho do Homem, quando ele estava ali dando seus sermões, havia aquelas pessoas que de bom grado, de bom coração, sentavam ali na relva, né, no gramado, ou sentava ali, talvez até mesmo em chão, né, para ouvir Jesus, que nem mesmo tinha um púlpito de madeira. Ele às vezes usava barco emprestado e coisas do tipo, mas ele trouxe a palavra e os que eram predestinados sentaram e ouviram e não rejeitaram a palavra. Mas os que não eram predestinados para isso, a Bíblia mesmo diz que nem todos podem receber isso. Então, esta palavra. Então, aqueles que não podiam receber, ouviam, mas era só aquela vez, ou talvez outras vezes, mas com interesses estranhos à salvação. Era mais por comida, por bebida, porque tinha pão multiplicado, comida de graça, e até hoje ainda é assim. Há pessoas que não têm essa mentalidade, né? Gostam de estar entre os crentes para participar ali do almoço e assim por diante, mas não querem nada com a palavra. Mas nesta noite estamos falando para um grupo seleto, quer dizer, um grupo selecionado por Deus, e um grupo de pessoas que está ao redor do mundo. A noiva não é muito grande em quantidade, mas seremos uma grandiosa multidão, porque os santos de todas as eras que já dormiram no Senhor, eles ressuscitarão. Então, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta era da igreja, e agora na sétima era, que também ela tem as suas fases, e nesta última era, a sétima era da igreja, Laodiceia, Deus já trouxe sua mensagem. E a mensagem de Deus já foi apresentada, e essa era de Laodiceia já teve a sua oportunidade de dizer sim, de dizer amém, e ela preferiu dizer não. Preferiu deixar o Filho do Homem para o lado de fora das portas das suas igrejas. E hoje você vê povo santo, povo que não se mistura com nada de maldade, mas que não aceita o Filho do Homem ser confessado. Então não tem coragem de confessar o Filho do Homem. E nós não podemos fazer ninguém confessar na marra. Nem Deus faz isso. Mas dentro do coração da pessoa, ali dentro está um reconhecedor de voz. Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ao estranho elas não seguirão. Então, dentro de você tem um reconhecedor de voz, que quando a voz do Senhor Jesus fala, você não aguenta segurar e você diz amém. Talvez o seu amém nem saia audível. Alguém fala, mas eu não ouvi. Mas Deus ouviu. Então, mas sempre que pode, você até mesmo diz esse amém de forma audível mesmo. Bom, então vamos em frente. Na escritura que lemos, falou que pela fé, os mundos, veja bem, no plural, os mundos, talvez 2, 3, mais mundos. Então, existe não só esse mundo que nós estamos aqui agora, esse é o mundo que agora existe, o qual se reserva como tesouro para o fogo, disse o apóstolo Pedro. Mas o mundo de então, quer dizer, o mundo da época de Noé, foi destruído com água. E sabemos que depois de Noé, houve a população, e a população se multiplicou novamente, e Deus não destruiu o mundo em escala, em massa, mas Ele destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, as cidades impenitentes, que rejeitaram também a mensagem do dia. Deus enviou 2 anjos mensageiros ali, para pregar contra o pecado dos sodomitas. Alguém oportunamente pesquisa depois sobre sodomitas, sodomia, palavras derivadas disso, tá? Derivadas de Sodoma, e você vai ver que é o pecado que tinha na época, que irritou Deus e fez com que atingisse o ponto de fogo, e o fogo e enxofre não resistiram, tiveram que disparar. A temperatura espiritual estava no nível máximo. Então, fogo e enxofre desceram sobre Sodoma e Gomorra. E assim, então, aquelas cidades foram destruídas, postas para exemplo.
E aquilo ali é uma amostra do que está para acontecer em escala maior. Sou eu que estou dizendo, eu apenas estou repetindo aqui. Mas o Senhor Jesus Cristo, em São Lucas 17, se você ler do verso 26 ao 30, dentro daquele contexto, Jesus encerra aquela parte dizendo que como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Agora, isso quem falou foi o próprio Filho do Homem na primeira vinda. E ele prometeu que repetiria. É um replay. Se existe um replay, que quer dizer dar o play, assistir de novo a mesma cena. E o profeta de Deus enviado para esta era, ele prega em muitíssimas das suas mensagens que a cena tem que repetir-se nesses últimos dias. Só que em vez de ser no público judeu, é para o público gentio. E nós estamos aqui dentre esses gentios desses últimos dias, e graças a Deus que a nossa parte nesse cenário é a de ter recebido a revelação do Filho do Homem nesses dias. O profeta irmão Brano chega a falar que tem Jesus vem em 3 nomes. E muitas pessoas fazem um embaraço tão grande com isso. Ele vem em 3 nomes: Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Só vou repetir, nem precisaria, mas Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Então ele vem em 3 nomes. Filho do Homem, quando ele veio na primeira vinda, lá que ele nasceu de Maria, e todos conhecemos ali nos evangelhos. Primeira vinda, ele veio como Filho do Homem. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, cumpriu no Pentecostes, quando Jesus veio de novo. Mas então Jesus já veio pela segunda vez? Veio lá. Só que veio na forma do Espírito Santo e encheu aquele cenáculo. Segundo os estudos, era como que aqui, né, num andar superior, e os discípulos estavam ali naquele andar de cima, de portas fechadas, já há 10 dias, e se resguardando dos judeus que os perseguiam, né, já haviam crucificado Jesus há poucos dias atrás, e então os discípulos, verdadeiros seguidores de Jesus, estavam recolhidos naquele andar de cima, mas na parte de baixo era tempo da festa do Pentecostes. Uma festa que deveria ser espiritual, mas que já tinha se banalizado, e o povo religioso da época, quando você lê em Atos capítulo 2, você vai ver que ali vai trazer uma descrição que havia pessoas de todos os lugares da terra, caravanas e mais caravanas tinham vindo para Jerusalém, mas a festa já se tornou comércio, aquela coisa toda. Então os mesmos que entregaram Jesus para ser crucificado, ou seja, que rejeitaram Jesus, é quem estavam fazendo a festa lá embaixo. Mas o Espírito Santo veio naquele grupo que estava seleto, separado de tudo, e entrou nos corações deles, e foram vistas como que línguas de fogo ali sobre eles. E o profeta, então, Deus revela através do profeta mensageiro, que era o Espírito Santo repartindo-se, o mesmo Espírito Santo repartindo-se, o mesmo Jesus repartindo-se, distribuindo-se nos seus filhos e filhas, dando a ignição. Isso faz lembrar de uma vela de ignição. Para quem não sabe de mecânica, talvez não sabe o que eu estou falando, mas qualquer um tem condições de chegar a compreender isso. Hoje em dia, a motocicleta, o carro, tudo que tem seu motor a combustão, tem uma vela. E se você desconecta aquela vela, o seu veículo não funciona, porque falta a chispa, em castelhano, né, em espanhol. Em língua portuguesa é a faísca. Então, o Espírito Santo é essa chispa, é essa faísca que desceu e incendiou a igreja espiritualmente. E aí ninguém pode segurar aquele povo. Aquilo foi a largada, foi o início da era primitiva. E aquela igreja não morreu. Morreu as pessoas, estão guardadas para serem ressuscitadas nesse último dia e se juntar conosco. Nós se juntaremos a elas para juntos subirmos em uma ida secreta. Nosso tema nesta noite é uma ida secreta. Depois, lendo aqui um pequeno trecho na mensagem do profeta, uma mensagem que foi pregada no dia 23 de agosto de 1963, intitulada Como Poderei Vencer? Vocês sabem que nós amamos todas as mensagens, todos os sermões do profeta, mas eu já estou há alguns dias estudando nesta mensagem e hoje, mais uma vez, dentro desse sermão, nós vamos ter essa contribuição, o Espírito Santo nos elevando mais o nosso nível de fé dentro de como poderei vencer.
E quando as irmãs cantavam aqui sobre os 7 selos abertos, a palavra aberta, e sobre 63, na verdade 1963, por quê? Um ano marcante, onde o pôr do sol da humanidade foi marcado no momento também do pôr do sol. E assim então, Deus se manifestou em uma nuvem misteriosa, que até hoje é mistério para a ciência, é mistério para as pessoas estudiosas, para todo mundo, menos para a noiva de Jesus Cristo. A igreja noiva sabe do que se trata. O profeta Irmão Brana ficou um pouco preocupado na época, como que os cientistas, como que os estudiosos iriam ver isso, e o profeta pensou em explicar isso para eles. O Espírito Santo disse, não faça isso, eles não vão entender e não vão receber, não é para eles. Então, quer dizer, não gaste tempo, não gaste energia com isso, com eles, porque não é para eles. Eles vão fazer chacota, ou seja, vão zoar disso, hoje em dia na linguagem moderna, né? Então, vão caçoar disso. Então, não perca tempo. Agora, vá ao tabernáculo. Aí sim, lá está um povo que vai receber isso. Por que vá ao tabernáculo? Porque o profeta estava nas montanhas de Tucson, no Arizona. E aí, ali que ele recebeu essa visitação, numa constelação de anjos. E aí então, ele voltou, e lá naquele quartinho ali de meditação, a coluna de fogo aparecia para ele e revelava o primeiro selo, revelava o segundo selo, e assim sucessivamente. Dentro de uma série de pregações, em 1963, então Deus entregou. Deus é o gerador, é o produtor desse conteúdo todo. E a noiva é a receptora. Então nós recebemos isso, Deus envia como que em código, uma mensagem protegida por código secreto. Vocês já ouviram falar em criptografia? Existem várias técnicas de você esconder uma mensagem de outra pessoa. Coloca números no meio das letras e dê valor de letra para aqueles números. Logo você vai criar uma maneira de código, que você escreve, você fala, e as pessoas que não sabem, ali perto, não sabem disso. Mas não é disso que eu estou falando. São códigos dos homens. Agora, o código de Deus é por revelação. Deus vem e fala, e ele envia a sua interface, ou sua interface, que é o seu profeta. O profeta não é Deus, não é um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Mas Jesus Cristo elegeu esse meio, sempre por meio de um profeta. Sempre foi, sempre é assim. Então Deus, através desse profeta, entrega a sua mensagem. E esse profeta, sendo um irmão dentre os irmãos, então ele fala isso em uma fala que nós captamos. E nós captamos isso, o mistério. Então, temos uma ida secreta programada. Quem já foi nessa ida secreta foi Enoque. Lá no passado, no tempo de Noé. Noé foi salvo, mas através de tribulação, a arca balançando, e Noé ali sabendo que ele tinha fé em Deus, mas teve que conviver com o tumulto daquelas águas todas. E no final, ele foi devolvido são e salvo na superfície da terra novamente. Mas a Bíblia diz que Enoque, antes de Noé, ele foi trasladado. Imagina o que é trasladado. Pode pesquisar um momento também. Mas trasladado, ele saiu de uma dimensão e já entrou na outra. Como hoje, os garotos, as garotas, os rapazes, as moças que estudam, vocês, se já não depararam, vocês vão deparar em algum momento com estudos na área de ciências, de física, especialmente, que vai falar de leis. Que eles pensam, essa lei, na verdade, ainda não teve, ninguém conseguiu executar ela na prática. Mas já houve um cientista, Albert Einstein, foi do tempo do profeta Irmão Brana. Irmão Brana conheceu ele pessoalmente, assistiu palestra, esteve em palestra que Albert Einstein estava ali palestrando. Esse homem que eu estou falando para vocês, ele desenvolveu uma teoria, a lei da relatividade. Por que eu estou falando isso? Isso tem a ver conosco aqui. Você não tem que saber essas coisas, mas isso ajuda para ilustrar. Ele acreditava, ele já é falecido, mas ele acreditava que um dia a ciência ia conseguir fazer o transporte de um corpo, seja um corpo humano, seja um copo, seja um objeto, fazer ele sumir aqui e aparecer lá.
como na comunicação. Você não envia uma foto pelo WhatsApp, por exemplo? Você tira uma foto, faz um pequeno vídeo e envia. Acabou de enviar, ele já está lá, não é assim? Ele vai com que velocidade? Na velocidade da luz. 3.000 e tantos quilômetros por segundo é a velocidade da luz. Então, quer dizer, é instantâneo, é praticamente instantâneo. Termina de dar o clique e já está lá. Então, a lei da relatividade acredita que coisas materiais, uma caneta, algo assim, poderá um dia ser transportado assim. Mas eu não estou aqui para dar uma aula de física. Eu estou aqui para falar que enquanto Albert Einstein e a ciência está batalhando, nunca conseguiu, só pensou nisso. E não sei se eles vão conseguir também não. Agora, nós sim temos passado, para poder citar aqui. Enoque foi trasladado, é desse jeito. Cadê Enoque? Parece que ele foi deletado? Não é, que foi como não abrir e fechar de olho. Sumiu aqui, está na outra página, está na outra plataforma. Quando eu estava meditando nessa mensagem, hoje à tarde, me veio. Hoje fica mais fácil falar para a nossa juventude sobre plataforma. Não existe plataformas hoje digitais? Que uma se chama Instagram, outra chama nomes diversos aí, não são plataformas? É ou não é plataforma? Então, e quando você quer navegar numa plataforma, mas você está em outra, é possível você estar nessa plataforma e ficar daqui navegando na outra? Não. Você sai dessa plataforma e entra na outra, não é assim? Então, nós estamos também nessa aqui, no mundo físico. Esse mundo de dimensão, que tem peso, tem matéria. Então, estamos aqui agora, onde se tem fome, se tem sono, se tem sede, tem que se trabalhar e assim sucessivamente. Tem a morte, que está esperando todo mundo, mas a morte vai passar vontade, porque tem um grupo que não vai ter morte para eles. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, é uma das escrituras que provavelmente eu vou estar lendo daqui a pouco, caso eu não venha ler, mas 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 13 ao 18, é o trecho que tem, que fala que os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados, que é o sinônimo aqui de trasladados, em um abrir e fechar de olhos. E o profeta em Umbrana vem, inclusive eu vou ler um parágrafo, uns trechos aqui, ele vai passar falando que isso é a nossa trasladação, como Enoque foi trasladado lá no passado, como Elias, o profeta, também foi trasladado para não vir à morte. E o próprio Senhor Jesus Cristo foi trasladado também. Ele saiu dessa dimensão e foi recebido nos céus, e daí as pessoas não viram ele mais. Só que 10 dias depois ele voltou no Pentecostes, só que já não estava naquele corpo físico, que agora ele quer usar o corpo humano da sua igreja. E aí então ele voltou na forma do Espírito Santo e cumpriu a segunda parte. Lembra que eu comentei aqui que o profeta disse que Jesus vem em 3 nomes? Primeira vez, Filho do Homem, quando ele veio num corpo de carne. Segunda vez, ele veio como Filho de Deus, o mesmo Jesus, porém sob outra nomenclatura. Agora, Filho de Deus, veio na forma de Espírito Santo e ficou e ainda está aqui através das eras. Primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Na sétima era, que começou em 1906, no século passado, nas eras da igreja, tá? Vocês estudando nos livros das eras da igreja, vão ver que começou a sétima era da igreja, a era de Laodiceia. Só que a era começa e os pentecostais, o Espírito Santo traz o dom pentecostal. O povo não estava acostumado com essa restauração de dons. E quando foi um dia, na rua Azusa, oh meu Deus, por que essas coisas acontecem em cada lugar, né? Los Angeles, uma cidade que hoje é mundana ao cúmulo. Mas na rua Azusa, naquele tempo, as pessoas estavam reunidas ali. Eles não pertenciam a nenhuma igreja, estavam reunidos crentes em Deus. E o Espírito Santo os visitou de novo, como que um novo Pentecostes. Visitou eles, e eles então saíram falando em línguas, saíram profetizando, falando, agindo de maneira estranha. Era a visitação que Deus fez naquele século, preparando uma plataforma, um início para chegar em nós. E aí então, Deus trouxe o seu profeta, que era garotinho, nasceu pouco tempo depois dessa descida do Espírito Santo. Mas não demorou muito,
aquele movimento, que era um movimento espiritual, se desviou da verdade e começou a formar denominações. Não vou nem citar os nomes de algumas delas, mas as mais populares que você conhece aí, que bate no peito, nós isso, nós aquilo, começou a dar nome para as igrejas, para seus grupos, e a provar para as pessoas que ninguém conseguiria Jesus se não fosse através deles. E aí então Deus não gostou disso, e eles foram também se mundanizando aos poucos. Tinha uma vida santa e irrepreensível, tipo, não roubava, não fazia as coisas erradas. Mas quando o profeta de Deus, que estava crescendo ali, Deus visitou ao profeta desde garotinho, e ele então teve aquela visitação de Deus, e quando ele tinha 7 anos de idade, estou falando do profeta mensageiro, ele vinha trazendo os baldes de água, um balde, não sei se os baldes de água, para o seu papai utilizar em um alambique. O pai dele não era um crente, e portanto fabricava bebidas, fabricação, creio que caseira, né? Alambiques. Eu morei num estado que via alambiques, nem todo conhece isso, mas uma fabricação que faz até no sítio mesmo. E o profeta, então menininho, era o garotinho ali que poderia ajudar o pai, trazia aquele balde, doendo os dedinhos, as mãos ali, mas levando aquele balde. Ele parou debaixo de uma árvore para dar um fôlego ali para a sua mãozinha que estava ardendo, né? Só que ali o Espírito Santo falou com ele. As folhas das árvores fez um barulho sem ter vento. Quando você olha e vê as folhas balançando, você fala, é vento, mas não era vento. Não, mas e que é esse barulho? E dali saiu uma voz e falou com aquele garotinho, nunca bebas, nunca fumes, nunca desonra o teu corpo, de forma alguma, porque eu tenho uma obra para realizar em ti quando tiveres mais idade. E ele ficou com medo, porque não sabia o que estava acontecendo, correu para dentro de casa, contou para a mamãe, mas eu não tenho tempo aqui para contar tudo isso para vocês. Mas então Deus estava preparando um futuro profeta. É esse que nós aceitamos aqui. Então, quando esse garoto já tinha mais idade, Deus começou a trabalhar através dele. Deus usou a primeira puxada, trazendo cura divina, o dom de cura. Todo mundo andava atrás de cura divina e enchia os salões, enchia os ambientes, até estádios de futebol, estádios de jogos, lugares assim eram alugados e as multidões vinham de grande quantidade, recebia ali então a cura, cadeiras de roda, macas, né, dessas camas de pessoas que estão acamadas. Depois do culto do profeta, diz que caçambas, caminhão caçamba, lotados de cadeira de rodas, de muletas e de artefatos assim de pessoas deficientes, eram levados para jogar fora, porque as pessoas tinham sido curadas. Agora, vocês acham que era o profeta que fazia? Não. Jesus Cristo nos visitando a humanidade mais uma vez, através dos dons. Então, veio na primeira puxada, cura divina. Dali mais uns tempos, naquela época das curas, o profeta tinha um dom que ele usava a mão. Deus usava a mão do profeta, tinha que tocar ali na mão e um sinal, então acontecia na mão, mostrando que o paciente, que a pessoa tinha uma doença, uma certa doença, e aí a pessoa então recebia a oração, recebia a cura. Só que mais tarde, Deus trouxe outro sinal, um sinal que já não dependia de colocar a mão em contato. Era profecias. Apenas o Espírito Santo tomava o controle do ambiente, e aí então o profeta apenas olhava e ele via como que numa tela. Deus revelando para ele o nome da pessoa, o número da casa que a pessoa morava, o problema que a pessoa tinha. E aí alguém fala assim, ah, é nada, o profeta estava blefando. Acho que ele escrevia num papelzinho e treinava e decorava. E depois ele falava, bom, aquela mulher de vestido xadrez, por exemplo, o nome dela é fulano de tal, não é isso. Era Deus mostrando mesmo. Muitas vezes você vai encontrar nas mensagens ele falando, Senhora, somos estranhos um para o outro, e a pessoa confirmava que sim. Ou seja, não nos conhecemos. E ali então era a segunda puxada em evidência. Mas, em 1963, com a visitação do anjo forte, visitando esse planeta Terra, com especialidade, encontrando o seu servo mensageiro de pé, lá naquelas montanhas de Tucson. Então o anjo forte, que é Cristo, segundo Apocalipse capítulo 10, do verso 1 ao 7, encontra com o nosso profeta mensageiro e conversou com ele, disse que ele voltasse para Jeffersonville, para o tabernáculo, que lá ele ia encontrá-lo naquele quartinho. E aí então nós temos essa revelação.
E essa revelação é preparando um povo zeloso de boas obras, um povo tirado dentre os gentios. E aí então começa a cumprir a outra parte. Eu disse que ele veio como filho do homem, veio como filho de Deus e virá como filho de Davi no milênio. Porém, o profeta disse assim: como filho do homem, acontecem duas vezes. No início, já aconteceu, e agora nesse intervalo. Eu usei o termo aqui, intervalo, o profeta chama de entremeio. Está na mensagem provando a sua palavra, está em outras também. Provando a sua palavra. Creio que o parágrafo 221, se não estou enganado. O profeta fala desse entremeio. O que é esse entremeio? É um momento que não é dia nem noite. A era de Laodiceia está passando por essa fase, onde a luz que havia de vir já veio, e Laodiceia não recebeu. Ela deu as costas para toda essa revelação que eu já falei até agora. E por que a noiva ainda está aqui e não foi? Deus está trabalhando com exclusividade, preparando esse povo. Então, por isso que eu disse que esse culto, se for o último, é Ele que nos colocará em condições para deixarmos essa dimensão e simplesmente entrarmos na nossa teofania, que é o nosso corpo que está preparado. Paulo escreveu isso em outras palavras, que quando esse corpo terrestre se desfizer, há um outro corpo celestial esperando por nós. Esse corpo já está à sua disposição, só que você não vê ele. Então, para cada um de vocês que está aqui, o outro você já está prontinho te esperando. Então, por isso que há pessoas, como 1 Tessalonicenses 5, do verso 13 ao 18, que fala da nossa transladação, do nosso arrebatamento. Então, nós vamos pensar que estamos caminhando, fazendo alguma coisa, trabalhando, quem sabe, ou indo fazer compras, e simplesmente você vai dar o próximo passo, vamos dizer, já era. O mundo, quem quis tirar foto de você foi até ali, quem quis fazer alguma coisa para você foi até ali, porque daí você entra para outra dimensão. Você sai dessa plataforma de mundo aqui e simplesmente entra na outra. Ah, mas daí não vai ser ruim? Você sai daqui pensando que aqui é o melhor lugar do mundo e saudade nada. O profeta fala, se alguma vez um porco pudesse se transformar numa ovelha e ter uma vida de ovelha, ou um ser humano, me parece que é assim que o profeta fala, se o porco pudesse virar uma pessoa e depois fala assim, porco, você gostou de ser um ser humano? Aí, agora vamos voltar a ser porco de novo? Se aquele porco pudesse escolher, ele não queria voltar mais para outra vida que ele teve antes. Assim será nós não desejaremos voltar para a vida que hoje nós estamos aqui, porque o nosso passo será um passo à frente. Quando dermos aquele passo, nós vamos dar com uma multidão de pessoas, nós vamos encontrar os que já ressuscitaram primeiro, e vamos então formar uma multidão junto com eles, uma multidão no mundo real, porém invisível para quem ficou para trás. Quem ficou para trás fica batendo cabeça. Dali uns dias começa a ir no jornal, mas na hora que acontece a ida, ninguém vê, é secreta, é uma ida secreta. Então, estaremos naquela grande reunião, e depois de passar de 30 a 40 dias com nossos irmãos nessa reunião, o profeta diz, esse é um período para reconhecimento. Ali nós vamos encontrar pessoas que já partiram, e elas vão estar ali, e nós vamos encontrar Abraão, Sara, vamos encontrar pessoas ali, o próprio profeta, e depois então é que Jesus Cristo aparece naquela dimensão para nós. E ele nos encontra nos ares, e aí nos leva para estar com ele, e vamos estar como que em festa de casamento, porque o casamento é aqui. Casar significa unir as duas partes. Então, agora está unindo a palavra, Cristo na forma da palavra, unindo com você através da fé. Então você precisa de fé para casar com Cristo, casar com a palavra. O profeta usa um exemplo que eu vou ter que usar rapidamente. Ele pega um cartão, um cartão de cartolina aí, e rasga esse cartão aleatoriamente assim. Ele sai rasgado tudo torto. Se você rasgar vários cartões desse e pegar o pedaço só vai unir com o outro pedaço de onde ele foi rasgado, entenderam? Então assim você é uma parte do cartão, a palavra de Deus é a outra parte, ela vem e casa com você. E assim sucessivamente. Certo? E lá é a festa de casamento. Ficaremos ali com Cristo e
depois ele volta juntamente conosco para habitarmos no milênio. E no milênio não haverá todas essas pestilências, né? E a morte não terá mais poder sobre nós. Bem, muitas coisas poderiam ser ditas, né? E podem ser ditas. Falei de Enoque, falei de Elias, falei de Jesus, que também teve o seu rapto, né? Sua transladação. E agora fala da nossa transladação. Se nesse momento programado eu e vocês estivermos aqui, nessa dimensão, não haverá morte. A funerária não vai ganhar o dinheiro de ninguém de nós. Mas e se demorar a acontecer, Deus quiser chamar algum de nós? Não há problemas. Se Ele chamar nós antes, Ele apenas nos guarda ali por uns tempos, juntamente com nossos irmãos, e nós teremos o privilégio de levantar primeiro, juntamente com nossos irmãos, e vir e aguardá-los, e quando nossos irmãos transformados, mas eu acredito firmemente que eu passarei por essa experiência e estou pregando para pessoas que creem da mesma forma. Muito bem, amados irmãos, nós não temos medo da morte, mas tem que pregar que há pessoas que não vão passar por essa experiência da morte. Agora, falando nisso, a vida é um sopro. Eu quero contar para vocês que alguém imagina que um rei pode todas as coisas. Ah, eu queria ser um rei, ou uma rainha, ou pelo menos amigo dele, porque ele vai me dar muitas coisas. Mas pensando que um rei pode comer o que quiser, pode fazer o que quiser, mas certa vez aqui no Brasil, aqui é o estado do Rio de Janeiro, e uma vez eu estava fazendo um curso em São Paulo, que é muito perto, e num fim de semana, todos os cursistas resolveram conhecer o Rio de Janeiro, só no fim de semana, rapidinho, já que ia ficar parado ali um fim de semana. E rapidinho juntamos R$2 de um, R$3 do outro, 5 do outro, e então você até que fez ali uma caravana e pagou um guia que conhecia bem o local. O que eu quero contar para vocês? Que aquele guia falou assim, quando passou, o carro da nossa caravana foi passando, um ônibus, ele falou, aqui nós estamos passando diante de onde morava, era a casa real, alguma coisa assim, onde morava Dom Pedro, aquele pessoal todo, que vocês estudam história. Não existe mais eles, mas as casas, os lugares existem. E falou assim, aqui foi feita uma pergunta certa vez, eu não me lembro para qual rei, ou se foi pra, eu não lembro para qual rei ou para qual princesa, mas ele falou assim, foi feita uma pergunta, uma mãe falou assim, olha, eu quero fazer um pedido, não é uma pergunta, eu quero fazer um pedido. A senhora pode fazer o pedido, porque dificilmente não vai ser atendido, né? Já que o rei liberou para fazer o pedido, peça. Mas olha o pedido que ela fez. Eu quero fazer o pedido seguinte, eu quero que os meus 2 filhos nunca morram. Tá? Esse é o meu pedido, de mãe. Não deixa meus 2 filhos falecer, não. O rei parou e pensou e falou, senhora, eu não posso atender esse pedido, porque eu próprio, eu não tenho como não morrer. Então, quer dizer, tem coisa que o rei não pode fazer. Então, isso é verdade. Nem um ser humano consegue evitar morrer. Com todos os aparelhos, com toda a medicina, com todo o avanço científico, quando Deus me deu aquele hino, senha da vida, vida, sua senha foi perdida, não existe outra saída, na ciência, sem morrer. Quer dizer, na ciência, mas com Deus sai sem morrer. Enoque saiu, Elias saiu, e quem morreu também saiu de volta da sepultura. Quem já viu essa notícia que a ciência, a medicina faz alguém morto voltar a viver? Algum que eles fazem aí é porque não morreu, só desmaiou. Aí vai lá e faz massagem e respiração boca a boca, dali a pouco a pessoa volta, mas não estava morta. Tinha sinal de vida ainda, por isso é que voltou. Agora Deus não, Ele deixa a pessoa ficar vários dias como Lázaro, ficou vários dias morto, já estava entrando em decomposição, e quando Jesus falou, Lázaro, sai para fora, não tem escolha, é sair para fora. Pronto, por quê? Porque a vida foi injetada. Jesus tem a senha da vida, Ele injeta, é como fosse, só ilustrando, como fosse um chip, ou como fosse, Ele insere a vida de volta em quem Ele quer. E essa vida é que é a vida eterna, ela passa daqui, ela nunca termina. Então, e todos que têm crido em Deus, têm essa vida, têm a vida eterna. Agora, é por isso que nós batalhamos, irmãos, nós deixamos, sacrificamos qualquer outra coisa em prol dessa vida. Não é porque nós somos experts, não é isso. É que Jesus elegeu pessoas para isso. E nós temos que, como o irmão Sansão orou aqui antes, nós estamos aqui com essa missão de arcar
com esse compromisso de ser luz. E isso não é trabalhoso para nós, porque isso é automático. A luz não é nossa. Nós somos astros iluminados. Jesus é luminoso, Jesus tem luz própria. Ele coloca a luz dele em você, e aí você só reflete a luz. Como a lua não tem luz própria, mas reflete a luz do sol, Jesus é o sol da justiça. E a igreja é como se fosse a lua. Ela recebe a luz de Jesus e reflete essa luz de volta. É simples assim. Agora, nós não podemos rejeitar de ser essa luz, porque fomos separados para isso. Se algum de nós não queremos caminhar nessa luz, não ser essa luz, então, simplesmente nossa luz vai apagar e Jesus vai passar essa glória de luz para outro. E simplesmente o nosso nome será riscado do livro da vida. Como há notícias na Bíblia, há registros de pessoas que teriam que alcançar, mas não alcançaram. Então, eu creio que estamos aqui agora em meio a pessoas que têm essa predestinação e que têm essa consciência. Vamos tomar o parágrafo 43 da mensagem Como Poderei Vencer. O profeta fala assim: então, se tentamos seguir a mensagem da hora, ou pelo menos esta parte da mensagem, viu que gostoso? Lembra que eu falei primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada? Então, nós não vivemos na época do profeta na primeira puxada e nem na segunda. E nós alcançamos a revelação, mas nós cremos na primeira, cremos na segunda e cremos na terceira. Quando fala de cura divina, a gente diz: isso é verdade, amém. Quando fala da segunda puxada, profecias, amém, isso é verdade. Mas também quando fala terceira puxada, abertura da palavra, a palavra aberta e revelada, amém, isso é verdade. O Filho do Homem vindo agora perante o povo nesses últimos dias. Mas aí, como não vai ficar 4 vindas? Não. Não falou que era 4 vindas. Falou que ele viria em 3 nomes. Mas só que um dos nomes se repete. Filho do Homem, na primeira vez, depois Filho de Deus, e entre Filho de Deus e Filho de Davi, que é no milênio, ele repete, é o replay. O Filho do Homem de novo aqui. Só que a primeira vez que ele aparece para os gentios. Então por isso que isso não é a segunda vinda para os gentios. É a primeira vinda. É a primeira vez que ele aparece desse jeito para nós. A outra vez que ele apareceu não foi para nós. Foi para Maria Madalena, foi para a mulher samaritana, foi para Filipe, foi para o povo judeu. Não foi para os gentios. Então agora é a nossa vez. E o povo sem revelação, porque não aceita um profeta, rejeitou isso. E qualquer que rejeita o Filho do Homem, qualquer que nega o Filho do Homem, Jesus diz que eu o negarei diante de meu Pai e dos santos anjos. Mas qualquer que confessa o Filho do Homem, eu o confessarei diante de meu Pai e dos santos anjos. Então você tem essa garantia dada pelos próprios lábios de Jesus, nos Evangelhos, que o nosso nome será confessado lá por Ele. Porque nós o confessamos aqui. Então por isso veja o risco de alguém rejeitar essa luz, rejeitar essa revelação e andar voluntariamente perdido nas trevas. O próprio Paulo, que escreveu Hebreus aqui, 11, ele também fala de pessoas que voluntariamente ignoram essas coisas e deixam para lá e comete o pecado voluntário. Não, eu sei que isso aí é verdade, só que eu não quero. Euzinho aqui, não quero isso para mim. Pronto, fazer o quê? Então, a Bíblia diz: deixai-os. Não precisa falar mal nem falar bem, deixai-os, deixa tranquilo. Vai cuidar dos seus afazeres, que nós estamos cuidando dos nossos afazeres, na palavra. Seguindo aqui, essa parte da mensagem: nós deveríamos viver constantemente na vida de Cristo. Veem? Porque senão você prostra, por aí e sabendo que estas coisas que você está suposto a fazer e não as faz, a Bíblia diz: aquele que conhece o bem e não o faz, está pecando. E ele se torna mole, podre, quando você está separado da vida de Deus. Então, lute com tudo que está em você, para permanecer na vida de Cristo, para que você seja um portador de frutos. Nós vemos esta era em que estamos vivendo. É uma das maiores eras de todas as eras. Esta era da igreja de Laodiceia
é a maior de todas as eras da igreja, porque é o fim do tempo e a harmonização da eternidade. Não posso deixar nem de grifar isso aqui. É a harmonização da eternidade. O que é isso? Eternidade é diferente de tempo. Imagine que aqui está a linha do tempo. Linha do tempo, vem passando aqui, ó, na sua frente, linha do tempo. Só que você sai da linha do tempo e entra na eternidade. A eternidade não tem fim, o tempo tem fim. Então, quando o profeta fala aqui que a harmonização é a emenda, é exatamente esse entre-meio. É esse espaço onde a eternidade, você está na linha do tempo, você tem idade, você tem aniversários, mas você já, atualmente, você já está mergulhado na outra dimensão. Nós estamos em uma outra dimensão. Só falta os pés sair do chão. Lembra do Moliezer agora? Tira o pé do chão, né? Só falta sairmos daqui e virarmos a página. Então nós estamos aqui, mas harmonizando, né? É como que uma solda, mas que não deixa marcas. Isso então vai acontecer secretamente e o povo vai ficar olhando, procurando para lá, procurando para cá, procurando você, procurando eu. E é que nós já estamos aqui, mas estamos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Mesmo agora, porque é tempo de harmonização da eternidade. E então, é a era mais pecaminosa. Há mais pecado nesta era do que alguma vez já houve. E os poderes de Satanás são muito mais difíceis para lutarmos contra eles do que foi em qualquer outra era. Estão vendo? Pecado acumulado faz com que os poderes de Satanás estão compactados. Antigamente, para cometer certos pecados, a pessoa tinha que gastar muito, andar muito. Hoje dá para cometer esses pecados só com o celular na mão ali. Antes precisava ter a TV, ficar lá suportando. E hoje, quer dizer, está tudo aglomerado. Mas também o seu acesso às bênçãos também é num piscar de olho. Você pode estar servindo a Deus. Então, o nosso teste de fé é provado a todo momento. E para todas as idades já chegou. Não precisa esperar ficar velho para poder ser provado, não. Todo mundo, as crianças, quem é para o reino de Deus está sendo provado. E então você tem que o tempo inteiro estar em luta com Satanás. Principalmente através da ciência, através da quarta dimensão, que é a lei das imagens, dos sons, né? Então, isso é muito explorado por Satanás, mas é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Então você fique com o bem, porque tem coisas boas nisso, então fique com o bem. Mas tudo que for mal, peço o discernimento de Deus. Ó Deus, me ajuda, não me deixes cair em tentação, porque as tentações são muito grandes. Quando você vê, você já até clicou, você já até talvez pensou em salvar, já até curtiu. Tem coisas que você vai para pôr o dedo e você sente uma reprovação. Não. Mas só que eles lêem no ar. Alguém pode ver essa experiência. Tem hora que seu dedo nem tocou a tela e já apareceu lá que você curtiu, que você não sei o que, e é mentira. Então, porque estão doidinhos que você entre na onda do diabo. Agora, ninguém é esperto bastante, viu, irmãos? Para poder se escapar dessas coisas. Só Deus, só o Espírito Santo tem esse cuidado de nós. Então, temos que clamar para que a mente de Cristo esteja instalada em nós. E se errarmos? Se errarmos, Ele é o nosso advogado. Ele já julgou nossa causa, Ele já deu causa ganha, e aí Ele sabe que um filho ou uma filha de Deus se arrepende, chora amargamente. Talvez ninguém fica sabendo, é entre você e Deus. Mas então você se lamenta para Deus. Oh Deus, o Senhor sabe que eu não quis. Ou se eu soubesse, eu não teria feito. E aí Satanás começa agora a aproveitar e ficar te acusando. Você fez isso, você fez aquilo. Não aceite a acusação dele. Satanás não tem moral para te acusar. É como alguém que chegou a notinha te cobrando. Fala, nossa, essa notinha já foi paga. Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. Paulo usou, eu estou falando assim, mas Paulo falou assim que a cédula que era contra nós foi riscada. Quando a nota promissória já está rasurada assim, paga, ninguém mais pode cobrar ela. E Jesus fez isso, pagou todo o nosso pecado. Deixa eu só prosseguir um pouquinho mais aqui antes de encerrarmos. E então, o que era? Aqui, lá atrás, nas eras primitivas, um cristão podia, pela sua profissão de ser, pela sua profissão, não profissão de trabalho, tá? De confessar, né? De ser um crente, de ser uma igreja, de pertencer a Cristo, podia ser degolado por isso. Ele podia ser morto e ser tirado de sua miséria, né? Que é morto e para de sofrer também.
e ir encontrar com Deus rapidamente. Porém, agora o inimigo tem vindo no nome de igreja, e é tão enganoso. Esta é uma grande era de decepção, quando Cristo disse assim: os dois espíritos, quer dizer, o Espírito Santo e o Espírito do Diabo, né, os dois espíritos, seriam tão parecidos nos últimos dias, que se fosse possível, ele enganaria até os próprios escolhidos. Está vendo? Se fosse possível, enganaria os escolhidos. Então não é possível. Escolhidos, venham e recorde que Cristo falou das pessoas eleitas para o último dia. Venham, que isso enganaria até o próprio escolhido, se fosse possível. Então tem pessoas eleitas para não serem enganadas, né? Acredito que é o caso de pessoas aqui. Então as pessoas vivem, o povo pode viver uma vida pura e santa, não pecaminosa, adúltera e de bebidas, mentiras, de jogos. Eles podem viver acima disso e não permanecer nisso. Quer dizer, mesmo assim negar a luz. Isso é a idade da vida. A vida pessoal de Cristo, onde as químicas de seu corpo e o que estava nele, primeiro sobre a justificação, o batismo na água, segundo o novo nascimento de Wesley, né, John Wesley, a santificação, a qual limpa, e terceiro, sobre o batismo do Espírito Santo, colocando aquele vaso sacrificado em serviço. A palavra grega é composta, que significa limpo e colocado a um lado para um serviço. Isso aqui por último, o profeta fala justificação, santificação e batismo no Espírito Santo. A terceira e última aqui significa limpo e separado para um serviço. O profeta ilustra, pega um copo que estava no meio da lama, quando você pega ele é a primeira fase, é a justificação. Quando você lava ele e prepara, é a santificação. Você olha para ele e fala, agora sim. Mas se você ainda não usou, ele só está justificado e santificado. Ele está vulnerável. Alguém pode passar ali e jogar qualquer coisa suja dentro dele, pode usar ele para qualquer coisa, até para pegar uma dose de veneno. Mas se você pegar esse copo que foi lavado, né, foi justificado e santificado, e usá-lo no seu serviço, pronto, agora ele está ocupado. É disso que o profeta está falando, que nós temos que nos ocupar de Deus. Por isso devemos estar meditando, lendo, ouvindo hinos, cantando, tocando, ou seja, a nossa mente ocupada. Mente vazia é a oficina do diabo. O diabo ama uma pessoa que está com a mente vazia para ele chegar ali e começar a colocar pensamentos errados. Por isso, procure ocupar nas coisas de Deus. Lembra que no Salmo 1 fala que na sua lei medita de dia e de noite, né? E nós observamos que quando o espírito imundo sai de um homem, o espírito imundo sai, né, de um homem ou de uma pessoa, né, ele anda em lugares áridos. Isso é exatamente o que a igreja tem feito. Batistas, metodistas, aqueles que creram em santificação, ou seja, todos que demais creram em santificação. Então Jesus disse, o espírito imundo que saiu retornará a este corpo, igreja. Ele usou a ilustração de um homem, de uma pessoa. Agora a igreja também é um corpo. O espírito imundo sai de uma certa igreja, a igreja fica santa. Só que aquele espírito imundo vai dar as voltas dele por lugares áridos e volta nesse corpo chamado igreja para tentar entrar nessa igreja e contaminar o corpo chamado igreja. Quantas tentativas Satanás já faz e se continuar com o tempo ele vai continuar fazendo para tentar manchar a noiva de Jesus Cristo. Fazer a noiva acreditar que não tem problema isso, não tem problema aquilo outro. E nós sabemos que tem problema sim. Então, podemos errar? Sim. Mas nós nos arrependemos e Jesus nos vê como se nunca tivesse feito pecado. Aí o acusador aparece falando, mas nós não cremos no acusador, nós cremos em Deus. Sim, então, já perto de terminar aqui. Encontrará a casa adornada, varrida e limpa, vivendo vidas puras, tudo correto. Mas então, se aquela casa não está cheia, ocupada, então ele entrará com 7 outros demônios piores do que havia. E o último estado desse lugar será 7 vezes pior do que era primeiro. Seria melhor eles terem permanecido luteranos do que terem recebido aquela luz e terem falhado em segui-la. Então isto será os pentecostais, vocês sabem,
O que quero dizer? A casa está adornada. Tá, então o profeta diz, se recebeu a luz, caminhe com a luz. Não vai só receber e depois abandonar essa luz. Eu preciso remir o tempo. Eu quero tomar aqui a parte que nós vamos estar encerrando. Eu li o parágrafo 61, aqui para nós encerrarmos. Agora, o restante de Israel, eu preciso de falar para vocês que nem todo Israel é Israel. Ou seja, da multidão do povo de Israel, uns pingados recebeu Cristo na primeira vinda. E os outros? Os outros pereceram sem Cristo. Então, nem todo Israel é Israel. Agora, quando a igreja agora for arrebatada, então Jesus Cristo vai, enquanto Ele deixa nós descansando no arrebatamento, nas bodas do Cordeiro, Ele vai tratar através de Moisés e Elias, dois profetas aqui na terra, vai estar tratando com os judeus aqui na terra. E depois que Ele tratar com os judeus, Ele vai tirar 144 mil judeus, que é exatamente 12 elevado ao quadrado. 12 vezes 12 dá 144. E Israel são 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Então as 12 tribos de Israel vai receber Jesus, mas de dentro daquelas 12 tribos, Deus vai tirar só 144 mil. E isso vai compor um grupo como se fosse uma noiva, uma igreja, mas tirada de dentro de Israel. E os outros? Os outros vão perecer. Agora, em um outro momento nós entramos nesse assunto. Eu quero ler essa parte para encerrar. Agora, o restante de Israel não virá até a ressurreição geral. Agora, na vinda do Senhor Jesus, aqueles que estão realmente amando a sua vinda, que estão vivendo por ela, quando Ele aparecer no céu, a igreja que está morta em Cristo levantará. E aqueles que serão transformados num momento, e o restante deles não saberão nada a respeito disto. Recordem? Então aqui está o quadro, né? Antes de encerrarmos. Apareceu para aqueles na cidade, veem? E o rapto será assim: nós veremos uns aos outros, e nós os veremos. O resto do mundo não os verá. Parágrafo 61, estou lendo. O rapto será assim: nós veremos uns aos outros. Por exemplo, eu sumi daqui. O outro irmão sumiu também lá da outra cidade. Os sumidos somem desse mundo e se encontram na outra dimensão. Sem contar com os que ressuscitam, eles ressuscitam e estão naquela dimensão. Eles aparecem para nós, vai ter algumas aparições, tipo, você vai estar pelo quintal, vai perceber, mas a irmã fulano está ali. E é um irmão que já partiu, já morreu faz tempo, ou um irmão. Deus vai permitir que alguns ressuscitados apareçam para pessoas que ainda estão vivas, e isso será um sinal. Quando você vê isso acontecer e na tua mente, é fulano, e você reconhecer, naquela hora você já sabe, já sei, é o rapto. Tem pessoas que ressuscitaram e está escrito que eles apareceriam. E aí então, você também já está a caminho do rapto e vai passar para aquela outra dimensão também. Tá, então continua esse parágrafo aqui. O rapto será assim: nós veremos uns aos outros e nós os veremos. O resto do mundo não os verá. Será tomado como uma ida secreta. Aqui está o nosso tema. Esperando por aquele tempo, então regressando à terra para aquele milênio glorioso. Então os 1000 anos, o resto dos mortos não viveram por 1000 anos. E então virá a ressurreição geral, onde todo Israel tem reticências. Nós vamos encerrar aqui, porque esse assunto ele vai muito longe. Alguém pensa assim, mas e depois dos 1000 anos? Acaba aí? Não, acaba. Aí o povo que não ressuscitou, ressuscita depois, é a segunda ressurreição. A Bíblia fala, bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Mas quem levantar na segunda, levanta sem saber se vai ser salvo ou perdido. Lá vai ter o julgamento. E Cristo e a noiva vai estar lá julgando aquelas pessoas. E quem for ter a graça de ganhar a vida eterna, Jesus vai falar como ovelhas, vai separar para esse lado de cá. Vinde benditos do meu Pai. E aqueles que receberem a condenação, apartai de mim que eu não vos conheço, praticantes de iniquidade. E assim sucessivamente. Bem, amados irmãos, nesse instante então, nós vamos encerrar essa parte.
e vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Lembrando que eu tenho uns avisos, mas vou deixar para dar depois, sobre nossos irmãos ali no sul do país. Eu disse que vou dar um aviso depois. Então só estou dando um pré-anúncio. Depois nós falamos, depois de terminar o culto. Então, Deus abençoe a todos. Aqui nós encerramos esta parte. E vamos agora ficar com a igreja local na ministração da Ceia do Senhor.